pessoal, bem-vindos a mais um podcast do FS Connect. Estamos aqui em São Paulo, mais uma edição desse evento. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito relevante das empresas brasileiras, a reforma tributária. A gente está aqui hoje com o Caio, da IFS, estamos com o Luiz, da Avalara. Eu sou a Camila, jornalista do Grupo Portal RP. E essa é a Dama, nossa head de marketing digital do Grupo Portal RP também. Bom, vamos começar, pessoal. Luiz, qual que é a maior preocupação das empresas hoje com a reforma tributária? Olá, Camila. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. As empresas, Camila, elas já vêm, numa jornada da reforma tributária há pelo menos 2 anos. E agora a gente percebe que as coisas vêm afunilando para uma entrada definitiva, e em produção a partir de janeiro de 2027. Então, já passou aquele momento de identificar qual o impacto da reforma tributária no seu negócio, e agora nós estamos entendendo que as empresas estão entrando em como a tecnologia me ajuda a operacionalizar tudo isso dentro da minha empresa, Seja no ERP, seja na minha solução complementar, porque, de fato, o fisco trouxe uma arquitetura tecnológica bastante moderna e com as intervenções de pessoas humanas como são hoje, não vão ser possíveis a partir do próximo ano. Porque o débito e o crédito do tributo que vai constar no documento fiscal vai ser praticamente real time, E a todo dia o fisco vai estar apurando isto. E os controles necessários também eles passam a ter uma outra criteriosidade. Por exemplo, o crédito do CBS só pode ser apropriado no momento em que o pagamento ocorre. Então, fazer isso de forma manual acaba que não sendo possível. Acho que aí a Avalara entra como um complementar do RP-IFS, levando toda essa solução para os clientes de como eu posso operacionalizar desde a gestão do crédito do IBS e do CBS até mesmo a apuração assistida e como a empresa se sente confortável do que está sendo apurado pelo fisco é de fato o que ela precisa transportar de crédito para o mês seguinte ou até mesmo ela precisa recolher. Então, hoje, se eu for deixar aí uma mensagem em cima dessa questão que você trouxe, a operacionalização da reforma tributária, usando soluções com o IA, eu acho que é a pauta do momento que vai ser discutida. Desse mês que nós estamos agora em maio, até o final do ano, dezembro, para que em janeiro de 2027, de fato, isso esteja a todo vapor nas empresas. Pelo que você está comentando, Luiz, a tecnologia ela não é opcional nesse cenário, E eu queria trazer um pouco da visão do Caio sobre IFS, como a IFS ajuda as empresas a lidarem com essa maior complexidade tributária e essas mudanças regulatórias. Aí depois, se você também quiser comentar da parte da Avalara, Luiz, Caio, por favor. De fato, existe uma evolução em curso para a IFS, tem clientes agora que estão na iminência de entrar em Go Live no IFS Cloud. E por que eu menciono essa mudança? Essa mudança, ela tirou toda a camada tributária de dentro do IFS e trouxe um parceiro como a Avalara para fazer o que eles fazem de melhor. Eles são os especialistas nisso. Então, basicamente, a gente tem um conector. Esse conector foi baseado em justamente trazer tudo que é determinação fiscal, tudo que é cálculo fiscal, tudo que é conexão com o governo e também depois as apurações com o governo, é o parceiro quem faz. Então, a gente dá muito mais foco no nosso core, que é o RP. E trazendo também de uma velocidade mais rápida, tanto para a evolução do core, Então, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito aí, já cada vez mais, o cliente está com patches de segurança, enfim, nossa aplicação, hoje, ela é multiplataforma, ela está publicada na internet. Então, esse tipo de agilidade do lado do RP é fundamental. E aí a gente conta aqui no Brasil
com o parceiro especializado para que justamente a gente possa focar no nosso e trazer, obviamente, os clientes trazem para a gente as questões dele, né? Como é que vocês vão tratar a reforma tributária? A gente volta para eles, a gente vai ajudar você na governança disso, mas isso também envolve decisões de negócio, que a gente está preparando o software junto da Avalara, é para justamente garantir que lá na frente, quando você fizer todas as definições, quando for fazer o OK, a gente esteja preparado para te suportar. Muito bom. E vocês estão comentando, mas o Luiz comentou da questão da operacionalização da reforma tributária. Qual é o papel da automação nisso? Porque é um assunto muito sério, né? A gente está falando de tributação. Então, como que a automação ajuda a manter a conformidade? Eu acho que essa pergunta que você trouxe ela é muito relevante para esse contexto que nós estamos, que faz pelo menos 10 anos que a gente fala em Tax Transformation, né, que é a transformação digital dentro da área de tax. Só que as empresas vieram dando um jeitinho de execução. E com o advento da reforma tributária, isso que a gente chama de um jeitinho não é mais possível. O próprio fisco sinalizou que, uma vez emitido o documento fiscal e recepcionado esse documento fiscal pelas empresas, já acontece uma confissão da dívida do tributo. Então, você já está aceitando que aquele tributo a pagar é uma dívida minha. Como que eu faço ajuste manual por documento fiscal sem usar ferramentas, né, de IA, ferramentas de tecnologia que tenha todo esse conteúdo tributário? E aí que nós complementamos o IFS, né? Desde o cálculo e a determinação do tributo com o conteúdo embarcado, a IFS já consegue se conectar com a nossa solução de motor de cálculo para fazer essa etapa. No momento depois de recepcionar esse documento fiscal e realizar a emissão, a mesma coisa. Com isso a gente tem um confronto, se aquele débito e aquele crédito que está destacado no documento é o débito e o crédito real que as empresas vão ter a ser apurado. Isso manualmente praticamente impossível. Hoje, como que é feito? As empresas vinham dia a dia consolidando, depois elas colocavam toda essa informação em uma solução fiscal, realizavam os ajustes que teria para fazer e fariam uma apuração mensal. Não é mais possível. Porque o fisco mencionou que a partir do próximo ano, o encontro de contas é diário. Então, o débito e o crédito que eu tenho no dia, ele já foi ali consolidado. Para mim fazer qualquer ajuste posterior, vai ficar cada vez mais difícil. Eu tenho que mandar eventos. Então, eu digo que as empresas têm que olhar para o dia a dia, verificar quais são os processos que ainda têm ação manual do usuário e, de alguma forma, desenhar para que uma solução possa fazer isso de forma automática. Tá? E aí que a gente consegue entregar soluções que hoje conseguem fazer essas conciliações, validações, apurações e até a contabilização no ERP. Mas, Luiz, as empresas, né, enxergam a reforma tributária, o Caio também, se quiser responder esse tema, como algo estratégico ou ainda como uma obrigação de compliance? Isso está uma bola dividida. Algumas vêm enxergando de forma estratégica, né, Caio? A gente percebe. Eu concordo. E outras ainda como só uma obrigação e ainda com o pé atrás. Nem sei se isso vai ou não, entre aspas, desculpa a palavra, mas vingar. Será que não vai postergar? Agora, as empresas maiores já viram que não tem volta. É toda uma mudança no regime de tributação. E empresas que não enxergarem de forma estratégica, a médio e longo prazo, podem ter muitas dificuldades, principalmente na garantia da margem de lucro que ela tem. Só vou te dar um exemplo. Uma empresa de serviço hoje, que tem uma média ali de tributação, eu vou dar um exemplo para você, em torno de 10%, ela pode aumentar a sua tributação para 26,5%. Será que a sua margem de lucro
vai acompanhar esses 16,5 que ela vai ter a pagar de tributo, O preço, né? ou o Final valor, ela vai conseguir aumentar o seu preço final do serviço prestado em 16,5%. Então, eu acho que essas análises entra a palavra estratégica. Eu preciso ser estratégico agora para quando, de fato, no cronograma do fisco, cada uma das etapas entrar em produção e já começa em janeiro de 2027, eu já estou preparado. Eu assegurei que a minha empresa ela está totalmente compliance e eu consigo manter a minha margem líquida de lucro. Tá? Que no final do dia é isso que a gente quer ajudar as empresas. A gente gravou um podcast com a Paula da IFS recentemente. Ela falou bastante sobre essa questão de reforma tributária, era o tema do nosso episódio, e ela disse que muda a lógica de tudo, né? Do consumo, de como vão se construir as relações entre as equipes, né? Vendas vai ter que estar atento a como é essa questão da reforma tributária. Então, é um assunto bastante complexo e que eu imagino que envolva a todos. Isso, e o que a gente acabou fazendo também? A gente trouxe profissionais de mercado para ajudar nessa governança, porque o ano passado estava muito ainda nebuloso a responsabilidade, porque no regime antigo, né, ficava muito os clientes esperando que o software resolvesse para ele, porque ele não teria que tomar essa decisão, não incorria em risco. Como o Albertinho bem colocou, agora, se ele não fizer uma análise estratégica, se ele vai conseguir aumentar o preço dele, se ele vai conseguir ter crédito, né, desse tributo na cadeia nova que está sendo colocada, isso pode significar desvantagem competitiva e até, quiçá, o negócio ser muito impactado, perder para a concorrência, assim vai. Eu acho que o Caio trouxe um ponto aqui muito importante também, né, para quem está nos ouvindo e assistindo, olhar para dentro da empresa e ver esse impacto, né? O Caio falou no impacto financeiro. A reforma tributária, ela traz a longo prazo, uma gestão tributária mais leve a longo prazo, só 2034. A curto e médio prazo, uma gestão tributária mais complexa e um impacto financeiro no fluxo de caixa real e já agora para janeiro de 27, que é tudo que eu vendi é débito na nota fiscal. Débito de imposto. Tudo que eu comprei para o meu negócio não é crédito. Eu só posso me apropriar do crédito no momento que for pago aquele documento. Nossa. Então, olha o impacto financeiro. Eu posso ter um valor de débito dentro do mês e o crédito é muito menor porque eu tenho compras parceladas que só uma parte foi paga. Isso já está dentro da nossa solução também, fazer toda essa operacionalização. Né? Então, a reforma tributária não é só do fiscal. Ela é do fiscal, ela é do contábil, ela é de vendas, muda price, precificação, ela é do financeiro. Será que eu não vou ter que provisionar algo? Será que eu não vou ter que conversar com o meu comprador e ele vai ter que mudar a forma de comprar também? Então, eu falo que a reforma tributária é uma responsabilidade de toda a empresa e ela tem que ter um comitê e uma liderança para coordenar tudo isso. Ela é longa, extensa, mas lá na frente ela tende a trazer grandes benefícios para o Brasil e grandes oportunidades da gente atrair novas empresas, né, do estrangeiro, porque boa parte das empresas também hoje não desembarcam no Brasil muito em função de como é complexo, eles dizem, operacionalizar uma empresa em termos de tax. Isso é muito difícil abrir uma empresa no Brasil e coordenar tudo isso. Lá na frente vai ficar muito parecida com a Europa, vai ficar muito parecida com os Estados Unidos, né, que é o IVA. Então fica mais simples. A gente também, como consumidor, muda para nós. Nós vamos passar a olhar no supermercado o valor do produto final. R$100 é R$100. Depois o tributo é calculado. Nos Estados Unidos já é assim, né, há muito tempo. Quem já viajou sabe, eu vou comprar lá uma camiseta, $10, depois que aplica o IVA. Hoje a gente compra, tá todos os tributos ali embutidos, mas ninguém de nós... Tá estimado, né? Tá estimado, né, Caio? Ninguém sabe de fato, dentro daquela camiseta que você comprou, daquela blusa, quanto que é tributo e quanto que é o valor da roupa. Então é um pouco disso, né? Então é uma reforma tributária
também do contribuinte, não só das empresas. Tá? Vai impactar todo mundo. Vai impactar todo mundo. Então, assim, temos que conversar de reforma tributária, tanto dentro de casa, dentro das empresas, né? Cada um com um olhar, mas todo mundo levando esse assunto muito a sério, porque a reforma tributária do consumo, né? E no final do dia, todo mundo ali tem os consumos no dia a dia. Eu acho que você, traduzindo o que você disse, são muitos detalhes. É impossível fazer sozinho. Você precisa de um bom RP, você precisa de um bom profissional, uma boa consultoria para te orientar nisso, né? Porque é uma grande coisa, não é uma coisa pequena. E sendo práticos aqui agora, o que as empresas não podem errar nesse momento? Quem não começou já está atrasado, né? Então, Luiz, diga pra gente. Eu diria que se não começou a fazer nada, está atrasado. Aí eu tenho que ser sincero, porque no mínimo essa avaliação do impacto da reforma tributária no seu negócio você tem que ter feito, né? Porque eu não posso entrar o ano sabendo que 2 tributos importantes, que é o PIS e COFINS, já vão ser extintos em 1 de janeiro de 2027, passa a ser a CBS, sem ter feito um impacto no meu negócio. Quanto vai custar mais para mim ou se não vai custar. Então, isso acho que é o mínimo que as empresas já teriam que ter feito. A segunda coisa, isso superado, olhar para dentro de casa, qual é a minha arquitetura sistêmica que eu tenho hoje, o meu RP, a minha solução complementar fiscal, né? Tudo isso está em linha com o que o governo colocou de arquitetura futura? Vai ser atualizado? Eu tenho que buscar isso fora? Então, quando a gente está falando aqui FS, junto com a Valara, tudo isso já está sendo pensado, não para 2027 apenas, até 2034. Então, o nosso plano de atualização já é um plano extenso e acontece em conjunto, né? A IFS sabe o que ela tem que atualizar dentro do RP, o conector é atualizado e nós atualizamos diariamente a nossa solução conforme as publicações da reforma tributária. Então, respondendo a sua pergunta se não começou, comece amanhã. Ainda está tempo. Procure especialistas que vão fazer uma análise do seu negócio e te mostrar o impacto. E procure empresas que tenham soluções, se não prontas, mas que estão em linha, em desenvolvimento com o que o fisco pede e vão ser mantidas e atualizadas por todo o cronograma do fisco. A gente vê também um hype muito grande de empresas surgindo para aproveitar e surfar a onda da reforma tributária, mas que não são empresas que já estão há anos no mercado, né? Só quer pegar aquele hype do momento e depois você não sabe se ela vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, procure empresas sérias, empresas que já estão há muitos anos no mercado, que tem um plano de atualização que começa ou já começou e ele se estende até lá 2034 e posterior a isso, né? Depois é só a manutenção da reforma. Caio, você tem alguma consideração? Continuidade do trabalho que nós começamos no ano passado, né? Acho que a gente está andando mais próximo dos clientes, apontando para eles também, para que eles tenham conforto de que são mudanças, né? E toda mudança ela precisa ser previamente 100% validada. Se eu fizer isso, eu vou ter um resultado esperado de acordo com o que eu treinei, né? Então, o jogo é jogo, treino é treino, né? Então, se a gente não fizer a tarefa de casa também, não entender o que precisa ser reparametrizado no sistema, isso, se deixar para a última hora, sim, você pode fazer de qualquer jeito e isso vai ter impacto financeiro aí, você vai... Enfim, é planejamento. Planejamento a gente está à disposição para estar ajudando. Perfeito. Bom, encerrando esse episódio, obrigada por contribuírem aqui com esse ensino que é sobre a reforma tributária, né? O Luiz e o Caio trouxeram insights muito bacana. Acho que a gente vai continuar essa conversa aí nos próximos anos, com certeza, trazendo as atualizações. Obrigada pela participação de vocês. E ouvintes, acompanhem nas redes sociais esse episódio, deixem os comentários, dúvidas se vocês tiverem. E o Caio e o Luiz estão aqui também para apoiá-los e ajudá-los a entender melhor esse cenário. Até o próximo episódio.